Axé, saravá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa primeira parte da 7ª semana e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Umbanda. E para falar de história de Umbanda, nós temos que dividir a história em alguns períodos para que haja um entendimento melhor. E já de cara recomendo uma leitura do livro História da Umbanda, do autor Alexandre Comino, pela editora Madras. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo para quem se interessar em ler essa história da Umbanda por Alexandre Comino. É muito bom, muito interessante e complementa bem esta semana aqui que a gente vai fazer, falando dessa linda história da religião de Umbanda. E como estamos estudando teologia de Umbanda, o nosso foco fica no olhar sobre o registro histórico e a caminhada da religião no seu início até os dias atuais. Sem nos apegar a certas peculiaridades, mas sim dar uma visão geral e ampla sobre a Umbanda, independente da sua vertente. Então, nos blocos anteriores, a gente conseguiu colocar e apresentar um questionamento na linha do tempo que mostra até 1904. E até 1904, não havia registro nenhum sobre a religião de Umbanda no Brasil. Isso pode ser observado no livro As Religiões do Rio, do autor João do Rio, como a gente já disse em aulas anteriores. Na Bahia, também não havia registro nenhum. Apareceria na obra de Nina Rodrigues, Os Africanos do Brasil. Então, de fato, assim como Allan Kardec não inventou a mediunidade, Zélio Fernandino de Moraes também não inventou a incorporação de Preto Velho, a incorporação do caboclo. Essas incorporações já existiam antes da religião de Umbanda, porque sempre houve o fenômeno da mediunidade. Então, logicamente, não fomos nós quem inventamos a mediunidade de incorporação. Já existia, já havia incorporação antes de existir Allan Kardec e antes de existir a Umbanda. E se já havia incorporação, com certeza já havia espíritos de todas as raças trabalhando, de todas as culturas. Então, a Umbanda ela não inventa a incorporação. A religião de Umbanda surge no momento que é idealizado o seu ritual. A religião surge no momento que são colocadas as suas linhas mestras de doutrina, teologia, onde é colocada a linha mestra da sua liturgia. A forma como as coisas acontecem dentro do templo, do terreiro de Umbanda. Então não podemos confundir, pois existem muitos livros e muitos autores que justificam. A Umbanda é uma religião muito antiga, que vem da África, porque a palavra Umbanda já existia na África. Isso não justifica o fato da palavra já existir. A Umbanda é uma religião muito antiga, porque muito antes de 1908 já se incorporava caboclo e preto velho. Até hoje, no tambor de mina, também se incorpora caboclo e preto velho. E não é Umbanda. Até hoje, você vai num ritual de encantaria, incorpora caboclo e preto velho e não é Umbanda. Até hoje, você pode ir num terreiro de Catimbó, de Mestre da Jurema, e encontrar um caboclo e um preto velho e não é Umbanda. Você poderia frequentar as macumbas cariocas e encontrar o caboclo e o preto velho. E não é Umbanda, porque é um ritual afro-brasileiro. Você pode ir, por exemplo, para a Venezuela, no ritual de Maria Leonza, e encontrar lá caboclo e preto velho, incorporando lá na Venezuela. E não é Umbanda. Você pode encontrar em qualquer parte do mundo um caboclo e um preto velho. Para ser Umbanda, deve haver o ritual de Umbanda, a liturgia de Umbanda, a unidade, algo que mostre, aqui está uma religião, a religião de Umbanda. A religião é essa, uma religião brasileira que tem essa mediunidade de incorporação como o que há de mais forte nela dentro de um universo urbano, com um altar, na maioria das vezes católico, com uma tronqueira, e esse ritual acontece dentro de um templo, o terreiro. O ritual tem começo, meio e fim.
como a gente já citou aqui, geralmente começa com uma oração, uma saudação à esquerda, defumação, abertura, se bate a cabeça em respeito aos orixás, à hierarquia espiritual, ao altar, abre-se a cortina, se faz a chamada dos guias, até que vem uma linha de trabalho. E aí vem a pergunta que não quer calar. Onde surgiu esse ritual pela primeira vez? Ele surge com Zélio Fernandino de Moraes. E é aqui que a gente coloca essa primeira fase, esse primeiro período da religião de Umbanda. Dividimos em períodos, porque em cada fase a religião assumiu um perfil diferente. Então esse primeiro período é o momento de nascimento da religião. E é aqui que a gente precisa falar um pouco da história de Zélio Fernandino de Moraes, que era um jovem que na época tinha em torno de 17 anos, e Zélio começou então a passar mal. E a família dele dizia que ele tinha ataques. A família usava este termo, que ele tinha ataques. E Zélio de Moraes então foi levado sem saber o que ele tinha, passava mal, tinha esses ataques, como a família falava, acordava à noite se comportando de forma estranha, falava coisas que ninguém entendia, às vezes se comportava como se fosse um velho, às vezes se comportava como alguém maior e mais forte do que ele era realmente. E a família de Zélio acabou levando ele para um parente, um tio que era médico, o Dr. Epaminondas. E esse tio era responsável por um sanatório. Então dá para ver que tipo de orientação médica estava se procurando para Zélio de Moraes. Provavelmente a família acreditava que esse menino estava ficando maluco. E na época, há de se lembrar que a própria mediunidade era um pouco vista como loucura. E então, Zélio ficou ali um tempo com seu tio. E então, o tio entregou novamente Zélio de Moraes para a família, afirmando que então aquele garoto não tem nada que a medicina possa classificar ou explicar. Não tem nenhuma doença conhecida. A família então acolheu o Zélio de Moraes e agora resolveu levá-lo para um outro tio que era padre. Olha só como nada é por acaso. Zélio de Moraes foi exorcizado 1, 2, 3 ou até mais vezes por esse tio que era padre, que também o devolveu para a família, dizendo que ele não tinha nada que a igreja pudesse fazer por ele. Então a mãe de Zélio de Moraes levou em uma benzedeira. Essa benzedeira incorporava o espírito de um negro chamado Tio Antônio. E o que se sabe é que esse relato da benzedeira geralmente não aparece em todas as histórias de Zélio de Moraes. Tio Antônio incorporado teria dito que ele teria uma missão e mais nada foi dito. Então no dia 15 de novembro de 1908, Zélio de Moraes foi levado para a recém-fundada Federação Espírita de Niterói. E na época, essa Federação Espírita não tinha sede própria. Então acredita-se que funcionava dentro de um centro espírita, provavelmente chamado de Centro Espírita Santo Agostinho. E foi ali que Zélio de Moraes participou de uma sessão espírita e ele chegou com dores, chegou passando mal, com dificuldades de andar, com vários sintomas que hoje sabemos que é mediúnico, mas na época ninguém sabia. E foi recebido na tradicional mesa branca, onde tinha ali um jarro de água, e se diz que no momento em que Zélio entrou ali, isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1908, no momento em que Zélio de Moraes entra, ele faz a seguinte afirmação: está faltando uma flor na mesa. Eu vou buscá-la. Então ele teria saído desse ambiente para buscar uma flor e colocar em cima da mesa, onde ele percebeu que não tinha esse elemento natural vegetal. E há de se pensar, será que ele não colocou essa flor dentro do jarro de água que seria imantado? Essa água seria cruzada para as pessoas beberem depois, mas onde ele colocaria a flor, não é mesmo? Então, já de cara, o comportamento de Zélio de Moraes chamou a atenção das pessoas e talvez até incomodado esses dirigentes que ali estavam no dia dessa sessão. Sua postura de dizer que faltava uma flor
Inclusive, faltava uma flor é algo muito simbólico, porque a falta de uma flor, metaforicamente, pode ser também a falta de um sentimento, uma falta de algo ali vivo que expresse esse amor pelas pessoas. E aqui posso citar até uma passagem da vida de Buda, Siddhartha Gautama, há uma passagem que no encontro com seus discípulos ele teria convidado todos para uma palestra, para falar algo, e diz que naquele encontro ele não teria dito nada, ele teria apenas pegado uma flor e mostrado para eles, e um único discípulo teria entendido qual era essa mensagem. E daí nasceu o Zen Budismo, que é talvez a área mais mística do budismo. Mas o que é isso tem a ver com a Umbanda, Pedro? É que também na Umbanda, uma religião muito mística, e que Zé dizia que a falta de uma flor é muito significativa, porque a maneira dele se relacionar com a religião é uma maneira na qual precisa estar presente a beleza, a flor, o amor. Provavelmente ele não encontrou isso naquela sessão espírita que ele estava, que ali naquele momento logo teve o seu início. E os médiuns que estavam ali presentes começaram a incorporar espíritos de negro, de escravos, ex-escravos, eis porque estão desencarnados. E em 1908, pouco tempo depois da libertação dos escravos, e ainda conscientes de que muitos negros ainda viviam num regime escravagista. E ali, no centro espírita, esses espíritos são convidados a se retirar. E naquele momento, foram convidados a se retirar. Zélio de Moraes se vira aos dirigentes espirituais da sessão e Zélio pergunta por que a expulsão desses humildes espíritos. E um médium clarividente conseguiu observar que Zélio de Moraes já estava incorporado de um espírito. E ele pergunta, e você? Quem é você? Por que faz essa pergunta? E Zélio de Moraes, já incorporado, responde, se é preciso que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, o médium clarividente se vira para ele e diz, eu estou lhe vendo em vestes clericais, de um europeu que provavelmente foi sacerdote. Por que está dizendo que você é um caboclo? E ele então responde, o que vê são restos das minhas vestes e da minha forma de uma encarnação em que fui Frei Gabriel de Malagrida. Mas neste exato momento eu quero me manifestar apenas como um caboclo brasileiro. Em uma das minhas encarnações eu fui índio, quero então ser visto como índio. Então existe aquela pergunta, e o que você quer ver entre nós? E ele afirma, eu venho para trazer uma nova religião, a Umbanda. Uma religião em que todos serão aceitos e que com aqueles que sabem mais iremos aprender e aqueles que sabem menos iremos ensinar. Essa religião se chamará Umbanda, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. E naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali presentes, os médiuns, os dirigentes, acharam tudo muito irônico, tudo muito engraçado. E alguém dizia, um jovem de 17 anos, dizendo que iria fundar uma nova religião, parecia um enorme absurdo. E aí perguntaram, que nome vai ter a tua igreja? Perguntaram para ele, e a resposta veio, se chamará Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu Jesus em seus braços, a Umbanda acolherá os seus filhos. Então ficou no ar um clima muito estranho, um clima muito esquisito, algo pairando ali, uma desconfiança naqueles senhores em frente a um jovem rapaz, os senhores que estavam praticando espiritismo, provavelmente de uma classe bem alta na época, pois eram aqueles que tinham condições de ir para a França aprender espiritismo e trazer as informações para o Brasil. Então essa entidade, esse caboclo das Sete Encruzilhadas, disse ainda, amanhã na casa deste jovem, na casa deste rapaz, da família dele, haverá uma mesa posta onde todos poderão se manifestar. E amanhã daremos início a essa nova religião, a Umbanda, que harmonizará as famílias até o fim dos tempos. E assim foi no dia seguinte, no dia 16 de novembro de 1908,
na casa da família de Zélio de Moraes, se manifesta o caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado em Zélio de Moraes, e na mesa, naquela sessão, estavam todos os médicos que foram repreendidos por terem incorporado os espíritos de negros na sessão espírita. Estavam ali presentes também muitos curiosos, muitos familiares, e ali o caboclo das 7 encruzilhadas incorpora, lembrando, esse caboclo é Gabriel Malagrida, mas que fez a escolha de se manifestar como um caboclo brasileiro, por opção, não por falta de opção. E ali o caboclo teria dado as diretrizes do ritual de Umbanda e falado outras coisas, e entre elas feito previsões, inclusive da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, falando algumas questões pertinentes aos novos tempos que viriam a seguir. Logo depois o caboclo desincorpora e naquela mesma sessão incorpora um outro espírito, incorpora o pai Antônio, preto velho, que trabalharia com Zélio Fernandinho de Moraes até o seu último dia de vida. E pai Antônio incorpora ali, sai da mesa, se senta no canto da sala e todos vão até ali ver o que aconteceu. E perguntaram: quem é o senhor? O que o senhor quer aqui? Pode me chamar de pai Antônio. E todos ali ficaram muito emocionados e comovidos com a simplicidade daquele espírito. Perguntaram se ele queria alguma coisa e ele disse: eu queria o meu cachimbo. Deixei o cachimbo no toco. Manda o moleque buscar o cachimbo. E ali, logicamente, que ninguém tinha um cachimbo para dar, oferecer ao pai Antônio. Mas na outra sessão, no próximo encontro, haviam vários e vários cachimbos. Todo mundo levou um cachimbo lá para o pai Antônio. E assim começou, por meio de pai Antônio, a introdução dos elementos dentro da religião de Umbanda. Bacana, né, essa história? E aqui, então, a gente vai encerrando a nossa primeira parte, então, da 7ª semana, falando um pouquinho sobre a história da Umbanda. Chegou a hora da gente tomar um copo d'água, ir ali no banheiro e voltar rapidinho aqui para a nossa segunda parte incrível da história da Umbanda. Axé!